Sabe, existe um erro que começa bem pequeno, quase imperceptível, mas que com o tempo tem o poder de minar completamente uma vida espiritual. Vamos dar uma olhada nesse processo mais de perto. Então, que erro sutil é esse, hein? Capaz de minar assim silenciosamente toda uma jornada. Vamos descobrir. A resposta é o isolamento. E olha, o perigo é que não se trata de um evento repentino. Ninguém acorda um dia e decide abandonar tudo de uma vez. É um afastamento gradual, sabe? Aos pouquinhos, a pessoa para de se envolver, para de se abrir, e quando se dá conta, pronto, está caminhando sozinha. Para a gente conseguir entender o impacto real disso, vamos usar uma metáfora que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A imagem é bem clara, né? Pensa numa brasa, no meio de outras, num braseiro. Ela permanece ali, quente, acesa, viva. Mas o que acontece quando a gente tira essa brasa do fogo? Por um tempo, ela ainda guarda o calor, mas é inevitável. Sozinha, ela vai esfriando, esfriando, até que se apaga. E essa imagem da brasa ilustra de um jeito brilhante um conceito central, a ideia do conjunto de fiéis como um corpo. A visão é de que um corpo simplesmente não funciona com as partes separadas. Cada membro foi projetado, foi feito para depender do outro. Ok, então se a comunidade é tão fundamental, por que as pessoas se isolam? Vamos analisar um pouco as motivações por trás desse afastamento. Geralmente, a gente pode resumir em 3 razões principais. A primeira é a decepção. Alguém se feriu, se frustrou com outras pessoas e aí decide se proteger se afastando. Outras vezes, o que pega é o orgulho, aquela ideia de que, não preciso de ninguém, ou já sei o suficiente. E por fim, a comodidade. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes é simplesmente mais fácil não se envolver. Mas e as consequências reais disso? Quais são os perigos de verdade de caminhar por conta própria? Não importa o motivo que levou ao isolamento, o resultado é invariavelmente o mesmo: o enfraquecimento. Não tem para onde correr. E por que isso acontece? Bem, porque no isolamento faltam elementos que são cruciais. Falta a correção de um ponto de vista de fora, o encorajamento nos momentos difíceis, a cobertura e a proteção mútua. E, talvez o mais perigoso de tudo, falta o confronto saudável aos próprios pensamentos. Sem essa troca, a pessoa fica muito mais vulnerável. Qualquer pensamento equivocado pode crescer sem nenhum contraponto. O desânimo se aprofunda. As dificuldades parecem que pesam o dobro. A orientação para evitar isso é bastante direta, como a gente vê na carta aos Hebreus. A instrução não é só para estar junto, mas para ativamente se encorajar mutuamente. Existe uma ação aí. Isso nos leva ao ponto crucial, a força que existe na comunidade. Mas aqui, atenção, é preciso entender uma diferença fundamental, que muitas vezes passa despercebida. A distinção é esta. Uma coisa é estar presente, que é só ocupar um espaço. Outra, completamente diferente, é pertencer. Pertencer é participar, é compartilhar a vida, é se envolver de verdade. É totalmente possível estar no meio de uma multidão e mesmo assim estar completamente isolado. A presença física, por si só, não garante a comunhão. Agora, quando existe essa comunhão real, os benefícios são muito práticos, muito diretos. Uma pessoa cai, a outra pode ajudar a se levantar. Em comunidade, uma fortalece a outra. E juntas, as pessoas se ajudam a permanecer firmes no caminho. E isso nos leva a uma conclusão muito direta. O crescimento de verdade requer o envolvimento com pessoas reais. Não pessoas perfeitas, claro, mas aquelas com quem se pode caminhar junto e crescer. Para fechar nossa análise, fica uma pergunta que meio que inverte a lógica comum sobre segurança e vulnerabilidade. O que parece proteção, mas na verdade é um grande risco: o isolamento. Ele pode até parecer confortável no início, mas com o tempo ele enfraquece. Longe do corpo, a vida se apaga. É na comunhão que se encontra a força, crescimento e vida. Afinal, a jornada nunca foi para ser solitária.